Então, nós tínhamos concluído a aula passada, começando a falar dos acoplamentos de Yukawa, né, setor de Quark, vamos dizer, massas para o setor de Quark. Nós já resolvemos o problema de massas, né? Então a gente tem que resolver o problema dos setores, né? Então, por exemplo, setor de Yang-Mills, né? A gente resolveu o problema já no setor de Yang-Mills, né? E as massas, elas estão ligadas aqui à quebra espontânea de simetria e realizada pelo campo de Higgs. Então a gente tem lá o campo de Higgs assumindo, né, de acordo com o potencial e na fase que nós estamos considerando, essa forma aqui. Tá certo? Então, essa quebra espontânea de simetria realizada aqui pelo valor esperado no vácuo do Higgs, ela oferece as massas para o setor de Yang-Mills. Então, do setor de Yang-Mills barra Higgs, né? Então, nós temos do setor campo de Higgs, ele fica no setor de Yang-Mills porque ele que providencia as partes longitudinais dos bósons vetoriais massivos. E ele permanece com a sua massa separadamente. No setor de Higgs está resolvido, no setor de leptons também, né? Então a gente viu aqui. Então aqui são massas ligadas a constante acoplamento de gauge e o valor esperado no vácuo do Higgs, né? Depois, no setor de leptons, eram os acoplamentos de Yukawa. Então, nós tínhamos as massas ligadas, né, a constante acoplamento de Yukawa do lado lepton e o valor esperado no vácuo do Higgs. Lembrando que as massas dos neutrinos são zero. E aí agora a gente está vendo a massa no setor de quarks. E aí, de novo, nós já tínhamos visto, né, que aí nós temos os dupletes de quarks que nós colocamos dessa maneira aqui, vamos dizer assim, os quarks left, né? Vamos dizer, o quark da família A. A gente tinha programado a notação desse modo, que a gente colocava o quark com a carga 2/3, o quark superior na família A, o quark inferior com a carga menos 1/3 na família A, e depois, na mesma família, os quarks right, superior e o inferior. E aí a gente tinha visto, né, o setor de Higgs, o Higgs é duplete, e aí a gente precisava acertar, né, as massas via o duplete de Higgs e o duplete de quark. Lembrando que as massas, né, só para lembrar vocês, as massas fermiônicas, elas seguem dois padrões, né? Elas seguem dois padrões. Tem o padrão de Dirac, então, o padrão Dirac é left, right, mais right, left. Então, o padrão Dirac é realmente ter dois férmions de quiralidades distintas e independentes, formando o termo de massa. E temos o padrão Majorana. No caso de Majorana, nós temos, né, o férmion de Majorana. Se eu pegar um férmion de Majorana, todo férmion, né, todo campo espinorial, eu decomponho numa parte left e numa parte right. Se o férmion, né, então aí a gente tem aquelas relações que a gente já derivou, né, que é em cursos anteriores aí. Conjugado, a quiralidade left do conjugado de carga o conjugado de carga da quiralidade left é o conjugado de carga visto na quiralidade right, e vice-versa, né? Então, right C. Então, isso aqui está me dizendo, né, que a antipartícula de um férmion left é a antipartícula na quiralidade right. Quer dizer, a conjugação de carga, ela muda a quiralidade, de acordo com essa relação. Se o férmion é maiorano, então isso aqui é geral. No
caso dos férmions de Majorana, em particular, né, a situação de Majorana é uma situação mais particular, que é o férmion conjugado de carga, né, que é sempre definido por essa operação aqui, através da invariância da equação de Dirac. O férmion de Majorana satisfaz a essa propriedade aqui. Então, o conjugado de carga dele é ele mesmo. Se a gente quiser, a gente pode, por exemplo, transpor essa relação aqui. Então, eu vou ter que o psi transposto, transpondo essa relação aqui. Isso aqui vai ficar o próprio transposto do barrado ao psi barrado. E a matriz de conjugação de carga transposta, ela é antissimétrica, tem sinal menos. Então, a gente tem que essa relação vale para férmions de Majorana. O conjugado de Dirac dele, né, quer dizer, aquela que é o psi Dagger, né, gama zero, nada mais é do que menos psi transposto C é menos 1. Então, essa relação aqui é válida para férmions de Majorana, mostrando que o conjugado complexo dele, que está contido aqui dentro, está ligado ao seu próprio transporte, é a condição de realidade que a gente tem. Então, para férmions de Majorana, agora se a gente coloca férmions de Majorana aqui não mais com férmions gerais, né? Esses férmions aqui são Majorana, então aqui sai psi C igual a psi C igual a psi. Então, a parte right de um férmion de Majorana nada mais é do que um conjugado de carga da sua parte left. Então, essa relação aqui vai implicar para férmions de Majorana que nós temos isso aqui. O psi left, o psi right, ele é C, psi left, depois não posso vai ser o psi. A parte é o conjugado de carga da parte left. Ou se quiser, a gente pode colocar assim, C, psi left, barrado, transposto. Então, isso aí vai para férmions de Majorana. Portanto, o termo de massa de Dirac, que é M psi left barrado psi right, mais psi right barrado psi left, ele pode ser escrito só em função do left. Então, eu teria M psi left barrado, mas quem é o psi right? O psi right é o psi left conjugado de carga. Então, nós, e aqui mais o psi right barrado aqui, é só fazer esse barrado, deixa eu apagar isso aqui. Fazer essa operação. Então, estou tentando mostrar para vocês aqui que o conteúdo de um férmion de Majorana, isso vai ser importante para a questão da massa, né? O conteúdo de um férmion de Majorana, ele está todo na sua parte left. A sua parte right não é independente, ela é, na verdade, o conjugado de carga da parte left. Então, o termo de massa dele, diferentemente do Dirac, não vai envolver as duas quiralidades. No caso especial de Majorana, eu posso construir a massa só com uma única quiralidade, que é a quiralidade left. Então, por exemplo, esse termo aqui, vamos colocar todo ele em função do left. Vamos trabalhar essa relação aqui. Quem é o psi right barrado? O psi right barrado é, claro, o psi right Dagger gama zero. É a definição do barrado de Dirac, do conjugado de Dirac. Vamos escrever essa relação aqui. Vamos só escrever, então, só para lembrar isso aqui, vamos reescrever essa relação. Isso aqui é C. Então, quem é o psi left barrado? É o psi left Dagger gama zero. E tudo isso aqui transposto. Então, estou só usando a definição do barrado psi left Dagger gama zero. Então, retomando essa relação aqui, ela pode ser escrita assim, C gama zero transposto psi left está. Vai ficar o transposto do Dagger, né? Muito bem. Agora eu quero tirar o psi right barrado. Então eu vou ter que pegar o férmion psi right e fazer essa operação dele. Vou pegar isso aqui, que é C gama zero transposto psi left está. Isso aqui, Dagger gama zero. Então eu estou tirando, tenho essa expressão do psi right aqui, e aí eu posso agora tirar o barrado dela, que é o Dagger gama zero.
Então isso aqui, desculpa, isso aqui vai dar para nós psileft Dagger, tá? É o psileft transposto. Gama zero, Dagger é gama zero. Então aqui fica gama zero transposto. C Dagger é C menos 1. É o inverso, matriz de conjugação de carga unitária. E aqui fica o gama zero. Então eu posso colocar aqui C menos 1, C. Ou seja, C Dagger, C se quiser. Então você vai ficar psileft transposto C menos 1. Agora, C, gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. E aí aqui vai ter um outro gama zero. Gama zero ao quadrado vale identidade. Então isso aqui é identidade. Então a gente chega à conclusão que o conjugado, se eu pegar a parte white e tirar o conjugado de Dirac, isso aqui nada mais é do que a própria parte left. Então left transposto C menos 1. Então eu posso pegar esse termo aqui, substituir essa relação aqui, menos psileft na rata vai ficar menos 1 psileft transposto C menos 1 psileft. Muito bem, então aqui eu posso, se quiser, posso escrever esse termo aqui. Então, substituindo aqui vai ficar M psileft barrado, aqui fica C psileft barrado transposto, menos M psileft transposto C menos 1 psileft. Então a novidade no caso de Majorana é que, contrariamente ao que se pensa, que o férmio precisa ter componente left e right para poder ter massa, esse é um statement diraciano, que vale só para a massa de Dirac. Eu posso ter um férmio, construir um termo de massa só em cima da parte left. Left com left e aqui left com left. Então, na verdade, o termo de massa de Majorana, ele pode ser escrito basicamente dessa forma. Ele é um left transposto C menos 1 left. Claro, e mais o conjugado limitiano dentro que é isso aqui, mas basicamente é isso aqui. Então eu consigo, se eu tiver um férmio que é puramente left, eu consigo construir um termo de massa para ele, só que não é um termo de Dirac, é um termo de Majorana. Por exemplo, neutrino. Neutrino, ele só tem componente left. Então eu posso, em princípio, construir um termo tipo Majorana para o neutrino. Então seria um termo de massa de Majorana. Então a massa que a gente atribui ao neutrino tem essa discussão. Não se sabe ainda se o neutrino é Dirac ou Majorana. Mas se o neutrino é Majorana, apesar dele ser leve, eu posso formar um termo de massa para ele. Isso aqui está bem compatível com a simetria de Lorentz, com a invariância de Lorentz, porque a representação do férmio left, ele fica na representação meio zero. E isso aqui está me dando um produto tensorial de meio zero por meio zero. Aqui eu tenho meio zero e aqui eu tenho meio zero. Então, meio zero por meio zero dá zero, zero, mais 1, zero. Então, essa representação aqui tem dimensão 2, essa representação aqui tem dimensão 2, essa aqui tem dimensão 1 e essa aqui tem dimensão 3. Então, ficam as 4 componentes assim. Essa componente aqui, a componente zero, essa matriz aqui é antissimétrica. Então, isso aqui é a combinação left e antissimétrica. É isso aqui. Ó. Esse termo que está ali é exatamente esse escalar de Lorentz que está aqui. Left transposto, C menos 1, left. E esse aqui, que é a parte, esse objeto aqui é um tensor antissimétrico de rank 2, como a gente sabe lá da análise do grupo de Lorentz. Esse objeto que está aqui nada mais é do que o left transposto, C menos 1, sigma mi, left. Então esse objeto que está aqui seria a parte antissimétrica, que me interessa.
Então, esse aqui o que está aqui em jogo, quer dizer, o fato dessa matriz ser antissimétrica é que está me colocando exatamente nisso aqui. Isso aqui é o escalar de Lorentz. Então, isso aqui é escalar de Lorentz, que é um ótimo termo de massa. Então, a análise do grupo de Lorentz, ela bate direitinho com a análise que a gente está fazendo da propriedade fermiônica de termo de massa de Dirac. Só para chamar a atenção. Então, a gente tem essa possível, né, duplicidade aqui nas massas fermiônicas. Ou eu uso o padrão Dirac ou eu uso o padrão Majorana. Como os quarks do modelo, como os spinores, né, os férmions, perdão. Como os férmions do modelo padrão são leptons carregados e quarks que são carregados, eles não podem ser spinores de Majorana. A única chance de ter um spinor de Majorana no modelo padrão é ser o neutrino, porque o neutrino ele é neutro. Mas assim mesmo a gente fala de neutrino e antineutrino. A partícula de Majorana, ela é autoconjugada de carga, ela tem que ser a própria antipartícula. Então não está claro ainda, o modelo padrão não consegue me dizer se o neutrino é Dirac ou Majorana. Ele toma o neutrino como sendo férmio de Weyl. Eu preciso de uma física além do modelo padrão para poder saber se o neutrino é Dirac ou Majorana. E nós estamos à espera disso. A gente não sabe ainda se o neutrino é Dirac ou Majorana. Como eu falei já alguns de vocês conhecem no outro curso, que 80% da comunidade de física de neutrinos apostam na possibilidade do neutrino ser Majorana. E aí o termo de massa dele segue esse padrão, não esse. Nós vamos discutir isso aqui nas aulas sobre massa de neutrinos. Então a gente está discutindo as massas fermiônicas, os quarks e os leptons seguem esse padrão aqui. Então é por isso que nós tivemos que introduzir, na outra aula, a gente introduziu esse acoplamento quark, lepton, barrado, dublete de Majorana, ou dublete de Higgs, né? Então, e aqui pode ser o férmio na forma Wright. E aí a gente coloca aqui um B, e aqui a gente colocava uma constante de acoplamento de Yukawa, que é matricial e que mistura duas gerações. A discussão da mistura das duas gerações já foi feita na aula passada, levando em conta o trabalho, né, do Glacher, Heliópolis, Maiani, no bioquemismo, e o ângulo de Cabibbo. A ideia que Cabibbo nos deu de que os quarks inferiores têm gerações misturadas. Então esse termo aqui, se a gente se lembra bem, ele poderia ser escrito assim, né? A constante de acoplamento matricial de Yukawa, aqui o férmio, né, que seria o P, A na forma leve barrado, o M na forma leve A barrado, o dublete de Higgs, 0, B mais H, e aqui o férmio na forma Wright T. Então aqui nós estamos tendo então, a massa, né? Esse termo aqui dá 0, mas esse aqui não dá 0. Então vai aparecer daqui, desse termo aqui, vai nos resultar um termo assim. O valor esperado no vácuo do Higgs, que é universal para todas as gerações, YAB, que é a matriz de acoplamentos de Yukawa, e vai sair esse termo aqui. O férmio inferior na forma leve da geração A e o férmio inferior B na forma Wright. Claro, mais aqui o conjugado complexo, quer dizer, mais V, Y, AB estar, e aí o conjugado disso aqui. N, na forma vai B, estar, mais N, cabeças, N, A, na forma left, a certo. Aí aqui os índices A e B são índices saturados, então eu posso chamar o B de A e o A de B. Vou chamar esse A de B e o B de A. Esse aqui fica A e esse aqui fica B. Então isso aqui fica Y, ali é Y, A, B, e aqui é Y e A está. Então esse elemento que está aqui, isso aqui é como se fosse a matriz Y Dagger, elemento AB. Ela está transposta
e conjugado. Então, é esse termo aqui, mais esse termo, então tá legal. Então, isso aí, mas a gente já vai fazer a análise do termo de massa, tá? Que a gente tem essa matriz aqui para analisar. Então, eu ganho essa matriz aqui, vamos colocar assim, a gente vai ter uma matriz de massa, né? Vamos chamar assim, uma matriz de massa, no setor N, no setor de quartos inferiores, a nossa matriz de massa tem essa forma aqui. T, Y, A, B. A gente pode até colocar aqui, o acoplamento, vamos colocar aqui, porque essa aqui vai dar, esse acoplamento de Okawa vai dar as massas para os N's. Então talvez seja bom desde o início, para a gente distinguir do próximo, colocar aqui constante de acoplamento de Okawa, que vai dar as massas dos quartos inferiores, carga menos 1/3. Vamos colocar aqui, então a gente ficou, deixa eu apagar isso aqui, com essas massas aqui. Então a massa dos quartos inferiores, né, a matriz de massa AB, então ela é dada desse modo B, Y. Então os acoplamentos de Okawa, eles têm essa matriz associada a eles, é uma matriz 3x3 complexa. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Aí nós tínhamos visto já na aula passada a ideia lá do Salam, que era de introduzir a conjugação conjugada de carga. Vou tirar aqui esse índice aqui, vamos ver se é o conjugado de carga, vamos ser pequeno, né? Vou tirar aqui então a gente já vai dar, a gente viu que esse termo daria massa para os quartos superiores, seria YP, e aqui eu coloco o T, quarto P, da família B, na forma Y. Vamos apagar isso aqui. E aí lembrando, a gente tinha isso aqui, ó. Essa matriz aqui, YP, B, isso aqui continua igual, só que a matriz de conjugação de carga ela era 0, 1, menos 1, 0, vezes P mais H, 0. Ela pegava, né, o φ, ela pegava isso aqui. Pegava, na verdade, o φ superior, ela pegava o φ1 estático e o φ2 estático. E aí ela trocava a posição, trazia esse para o alto e botava esse embaixo. Só que esse aqui é 0. Então, quando essa matriz bater aqui, ela só vai reverter a ordem. Ela vai dar 0, V mais H. Aí passa a ser V mais H, 0. E aqui nós temos o termo da família B, termo inferior, o termo superior, carga 2/3 da família B, na forma right. E aí esse termo aqui gera para nós o que nós estamos buscando, esse termo aqui V, que vai gerar para nós uma massa P, matriz de massa AB, vai ser V, aqui, vai pegar V da família A, na forma barrado, que aí vai pegar justamente o P, A leve barrado, P leve, então vai ser a massa do setor B. Vamos colocar. Então a gente está vendo que no setor de quartos nós temos uma riqueza maior. A gente tem que gerar separadamente a massa do quarto superior, a massa do quarto inferior. Os quartos não são degenerados em massa. O quarto D é ligeiramente mais macio do que o quarto U, tanto é que ele decai, né? Decai no quarto U, deixando o quarto U sem poder decair em nenhum outro quarto, porque ele é o mais leve dos quartos. E aí isso ele dá mais estabilidade justamente ao próton, né? Pelo menos no modelo padrão. A gente sabe que física além do modelo padrão, quer dizer, uma primeira física além do modelo padrão que pode ser a grande unificação. Quando a gente introduz a grande unificação SU5, uma das primeiras consequências é o decaimento do próton. O próton passa a ser instável, o decaimento do próton, então, é a primeira consequência que a gente tem da grande unificação. Mas o decaimento do próton é muito estável, decai
a grande unificação. Mas aí, para bater os dados da grande unificação com o decaimento do próton, que é o tempo de vida do próton na faixa de 10 a 32 anos, né? Então a gente tem que introduzir a grande unificação, ela acelera muito o decaimento do próton. Então uma grande unificação pura, ela dá um decaimento do próton mais rápido do que o que se espera. Então, para segurar um pouco, né, estabilizar mais o próton, é preciso a gente trazer a supersimetria. A supersimetria estabiliza um pouco mais. Se a gente acredita que tem unificação e a gente quer compatibilizar a escala de unificação, que é 10 a 16 Hz, com essa escala de unificação, com o tempo de decaimento do próton, que é na faixa de 10 a 32 anos, eu só consigo compatibilizar esses dados se a gente introduzir a supersimetria. Ela dá uma garantia de estabilidade maior ao próton. Mas, né, digamos, mesmo, né, no modelo padrão, o próton é bastante estável. Por quê? Porque o quark U divide o multiplete com o quark D. E o quark U não pode decair no quark D. Na grande unificação, o quark U e o quark D não estão sozinhos. Justamente na grande unificação, a gente coloca no mesmo multiplete quarks e elétrons. Então, o elétron passa a morar no multiplete dos quarks. E aí o quark U pode decair no elétron. E aí o meu próton, né, poderia decair, por exemplo, num pósitron de núcleo zero. Então isso aí poderia ser, quer dizer, é razoável que uma grande unificação, quando a gente coloca quarks e elétrons no mesmo multiplete, quer dizer, a unificação do modelo padrão, ela separa quark de elétron, mas a grande unificação, ela já vai, o SO5, já vai colocar 3 quarks e 2 elétrons no mesmo multiplete, no quintete de SO5. O neutrino também entra ali? O neutrino entra aqui também. E aí o quark U pode decair. Bom, mas a gente está só colocando isso aí para vocês perceberem o contexto mais amplo, né? Mas para nós aqui, a gente está interessado na massa desses quarks aqui, sabendo que o quark U não decai no quark U. Então o que a gente observa aqui é que não é muito usual isso nas teorias de campo. A gente, em geral, quando estuda teoria de campo, a gente, quer dizer, os modelos assim, mais tratados na teoria, assim, num modelo assim, mais canônico de teoria de campo, os termos de massa são todos diagonais, né? A gente pega o termo de Klein-Gordon, é N2, Phi2, pega o termo de Dirac, é N psi barrado psi, pega o termo de Proca, é N2, AMI, AMI. Então a gente está acostumado com termos de massa que são diagonais, mas em geral o termo de massa pode não ser diagonal, da mesma forma que numa mecânica clássica, muito simples, eu posso ter osciladores acoplados, né? Quer dizer, eu posso ter um problema de um oscilador harmônico desse tipo, assim, né? Um meio, vamos dizer assim, de N1, x um ponto ao quadrado, tem 2 osciladores harmônicos, né? E aí posso ter aqui o potencial deles, né? Menos um meio. E aqui posso ter um termo de acoplamento, que seria uma constante psi, x1, x2. Então eu teria um acoplamento desses 2 osciladores harmônicos. O acoplamento desses 2 osciladores harmônicos, né, daria uma matriz de acoplamentos que seria algo do tipo meio, kappa, psi, kappa, x1, x2. Eu vou escrever esse termo assim. Então esse é o termo de massa. Então o que a gente pode fazer? Essa matriz aqui é simétrica, portanto ela pode ser diagonalizada com uma transformação de SO2, eu posso pegar uma matriz SO2 aqui, colocar nessa matriz aqui e diagonalizar. E tem uma matriz assim, tem K1 aqui, 0, 0, K2. E aí a gente consegue ter um problema diagonalizado. Essa matriz R é ortogonal, né? Então acho que eu precisaria, ela vai entrar aqui, não vai misturar os termos, e aí eu diagonalizo. Quer dizer, eu tenho, é tranquilo a gente ter um termo de massa. A questão é, existe aquela chamada regra de univalência, que diz que a massa define uma regra de superseleção. Então, partículas na natureza, elas têm que ter sempre uma carga bem definida e uma massa bem definida. Então, eu não posso dizer que eu tenho um quark num estado de massa ou no outro estado de massa. Os quarks físicos,
eles vão ter que corresponder a massas bem definidas. Então vão ter que ser os estados, né, que diagonalizam essa matriz, seriam os autoestados, né, de massa, né, dessa matriz aí. Os termos cinéticos já são diagonalizados. O termo cinético seria, a gente teria algo do tipo P, left, A, barrado, I, gama mi, D, mi, P, left, A. A mesma coisa vai acontecer para o NL e para o P-right e para o N-right. Então, quer dizer, os termos cinéticos já são completamente diagonais. Uma questão é só eu diagonalizar o termo de massa. Normalmente, o que a gente tem, teoremas espectrais que nós temos, né, são toda matriz simétrica e real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, SON. Toda matriz complexa hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Essa matriz aqui é complexa, mas ela não é necessariamente hermitiana. Então, o que a gente tem que ver é como, quer dizer, o que eu vou fazer para diagonalizar essa matriz. Então, vamos pensar o seguinte. Agora, então, o problema claro é esse. Só quero deixar claro o problema. O nosso problema, então, vamos dizer o seguinte. A que ponto estamos? Vamos colocar assim. Chegamos, né, pelo mecanismo de Higgs, vamos colocar assim, né? A matrizes de massa dois setores de carga, nós chegamos a matrizes de massa, né, não diagonais. Misturando, então, né, misturando os campos de quark, né, autoestados de Gauge. Então, nós chegamos a essa questão. Nós temos autoestados de Gauge. Na teoria eletrofraca, a gente se depara com essa questão. Os quarks que são colocados no lagrangiano, os quarks cujas cargas são assinaladas pela transformação SO2, pela transformação U1, pela relação de Gell-Mann e Shijima, são quarks que têm cargas de Gauge bem definidas. Então, certas representações bem definidas de SO2, de U1, e tem carga eletromagnética bem definida. No entanto, quando a gente chega no setor de massas, né, esses estados se misturam. Então, eu tenho que sair dos autoestados de Gauge e passar para os chamados quarks autoestados de massa. A gente sai dos quarks e passa, então, para os quarks autoestados de massa. Então, isso aqui vai ser importante. Então, esses quarks aqui são chamados quarks, né, físicos. Coloca esses físicos aqui entre aspas, porque na verdade o quark é confinado, a gente não está medindo o quark diretamente, mas é esse quark que é o quark que é a representação clara do grupo de Poincare, porque ele tem massa bem definida, né? Então os quarks autoestados de Gauge não, eles não têm massa bem definida, então eles não estão numa representação bem definida do grupo de Poincare. E isso é um problema. A gente sabe que partícula física tem que ter massa, carga e spin bem definido, né? Eu não
tem a probabilidade de encontrar o elétron com spin meio ou zero, ou 1. É mais meio ou menos meio, mas é dentro da mesma representação. Mas por outro lado ele não é bem definido em Oi? termos de representação do grupo de calibre. Mas ele, por outro lado, ele não é bem definido em termos de representação do grupo de calibre. Mas aí a gente tem que pensar que isso é verdade. Então, o quark alto estado de massa, ele é uma mistura de quarks alto estado de rede. Isso não é um problema. Tá? Porque essas cargas aí, e outra coisa, ela não mistura cargas diferentes, porque todos esses têm carga 2/3, e todos esses têm carga 2/3 e menos 1/3. O problema seria também, Gabriel, se eu misturasse uma carga 2/3 com uma carga menos 1/3. Então, se eu diagonalizar essa matriz de massa aqui, todos os quartos têm carga 2/3, e aqui todos têm carga menos 1/3. Então, eu não estou misturando cargas diferentes, não estou quebrando a regra de seleção de univalência. Boa observação. Muito bem. Então, vamos aqui fazer a seguinte reflexão. Antes, de passar para frente, vamos fazer uma parênteses rápido aqui de álgebra linear. Só para lembrar uma propriedade que não é muito popular, mas que é fácil. Alguns de vocês podem conhecer, Assim, rápido. Apêndice de álgebra linear. Tem um livro que eu gosto muito aqui na biblioteca, que é um livro chamado Análise Matricial, Matrix Analysis. Esse livro é muito bom, ele dá muitos teoremas interessantes, que mais do que fazer cálculo matricial é fazer análise matricial. Tem a impressão que o autor, não me lembro, Horn. Mas se vocês colocarem no índice na biblioteca, colocar o título do livro, eu tenho certeza que é Matrix Analysis. Esse livro é muito bom e faz uma discussão de muitos teoremas que são obscuros, para quem a gente de física usa muito o quê? Teorema espectral, a forma de Jordan, a gente usa aquela álgebra linear ali meio baratinha, Mas aqui tem um teorema interessante que é muito simples até, que vale a pena recordar. Quando a gente pega um número complexo, a gente escreve um número complexo como tendo, na representação polar, ele tem uma parte real, que é o módulo, e tem uma fase. Quando a gente passa para o mundo das matrizes, o correspondente ao número real seria uma matriz hermitiana. E o correspondente ao número real positivo seria uma matriz hermitiana positivo definida, ou seja, uma matriz hermitiana que pode ser diagonalizada e seus autovalores são todos reais. Então, basicamente, isso aqui é uma matriz hermitiana positivo definida. E a fase está ligada, o que é a matriz unitária? É uma generalização matricial da fase. Toda matriz unitária tem determinante que é uma fase. Então, isso aqui poderia ser, eu posso pensar que na passagem dos números complexos para as matrizes complexas, uma matriz complexa genérica, ela pode ser escrita, decomposta sempre, como uma matriz hermitiana vezes uma matriz unitária. Então, seguindo exatamente, não tem nada de novo, seguindo exatamente a forma que a gente encontra para colocar um número complexo em forma polar. Então, seria, vamos dizer assim, a forma polar da matriz, a parte hermitiana e a parte unitária, que está representando as fases, toda matriz unitária, se eu tiver uma matriz unitária e ela tiver um alto valor, um alto vetor, quer dizer, ela tem alto vetores, eu posso pegar essa relação aqui, multiplicar por Z Dagger, quer dizer, se a gente pega essa relação aqui e faz o hermitiano conjugado dela, é isso aqui, lambda star V Dagger, é o hermitiano conjugado dela. Então, se a gente agora pega essa relação aqui e traz essa relação aqui para cá, isso aqui vai me dar módulo de lambda ao quadrado, V Dagger aqui. Estou só trazendo essa relação para o lado direito aqui. Então, o Dagger é igual a 1, V Dagger V módulo de V ao quadrado, V Dagger V módulo de V ao quadrado, então módulo de lambda igual a 1.
Então, o alto valor de uma matriz unitária vai ser sempre uma fase, ele tem sempre módulo único. Então, a gente imagina que a fase, né, seria o correspondente, vamos dizer assim, numérico, né, escalar, o correspondente escalar de uma matriz unitária. Bom, o que é isso, né? Como é que a gente... quão importante é isso, né? Se a gente observar só, quando a gente pega esse número complexo e multiplica ele pelo seu conjugado complexo, a gente obtém o módulo de z ao quadrado. Se eu pegar, por exemplo, a matriz M, né? Tem uma matriz, então, só supondo rapidinho que ela possa ser decomposta desse modo. Então, se eu pegar M e multiplicar por M dagger, isso aqui vai ser HU, o dagger, H. Mas a matriz U é unitária, então isso aqui é H2, é a matriz hermitiana ao quadrado. Então, na verdade, quando eu pego uma matriz complexa qualquer e multiplico pelo seu hermitiano conjugado, claro, eu vou obter uma matriz, claro, essa matriz aqui hermitiana, o dagger dela é ela mesma, né? Mas essa matriz hermitiana, se essa decomposição é válida, ela deve estar ligada àquilo que seria o módulo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente pegar a matriz M e multiplicar por M dagger, eu vou obter uma matriz aqui, vou esquecer isso aqui é só uma motivação. Então, se eu pegar a matriz complexa e multiplicar pelo seu conjugado hermitiano, eu vou ganhar aqui essa matriz. Vou chamar essa matriz aqui de uma matriz P. Só que a propriedade dessa matriz aqui é a seguinte: se eu pegar M dagger, e for analisar os seus autovetores e autovalores, vou botar assim. Então, eu pego essa relação, que é uma relação de autovalor e autovetor, para essa matriz que eu formei, a partir de uma matriz complexa genérica, né? Então, por enquanto, agora, para nós, M é uma matriz complexa, vamos dizer, genérica, N por N. Matriz complexa, N por N. Bom, então eu vou estudar essa matriz. Qual é a característica mais interessante dela? É que ela tem autovalores positivos. Se eu pegar essa relação aqui e multiplicar a esquerda por V dagger, isso aqui me dá lambda módulo de V ao quadrado. Mas isso que está aqui, nada mais é do que o módulo de M dagger V ao quadrado. Isso aqui que está aqui é o dagger disso. É como se eu pegasse esse vetor e multiplicasse pelo dagger. Isso aqui também é o módulo de um vetor ao quadrado. Então isso aqui é positivo, não nulo. Isso aqui é não nulo, então lambda é positivo. Maior, o princípio maior é igual a zero. Vamos pegar matrizes não singulares. Então, matrizes que não têm determinante zero. Vamos supor que ele está tratando de uma matriz complexa, N por N, determinante diferente de zero. Então, os autovalores são todos positivos. Muito bem. Então, se essa matriz é positivo definida, então essa matriz aqui eu vou chamar de uma matriz P, vou chamar até de uma matriz, ela é hermitiana, eu vou chamar ela de H ao quadrado, justamente porque ela é uma matriz hermitiana. Se ela é uma matriz hermitiana e tem autovalores, né, todos os autovalores dela são, quer dizer, os autovalores, matriz hermitiana com autovalores positivos, então eu posso pensar, se todos os autovalores são positivos, os autovalores podem ser escritos como o quadrado de algum número real. Então essa matriz, ela pode ser escrita como o quadrado de alguma coisa. Eu não estou dizendo que essa matriz aqui é o quadrado de H, eu estou botando esse 2 aqui para dizer que essa matriz aqui, ela poderia ser pensada assim. Se eu diagonalizar essa matriz, como ela é positivo definida, vamos imaginar que tem uma matriz R unitária, como ela é hermitiana, ela pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Ou seja, essa transformação unitária é R. Essa transformação unitária vai me trazer o H para a forma diagonal. Vamos botar assim, H tilde. É a forma diagonal de H. Já que a matriz não tem determinante zero, todos os autovalores são positivos. Então essa matriz aqui é uma matriz formada por autovalores todos, né, positivos. Diagonal e positivo. Então essa matriz aqui, eu posso imaginar,
tirar a raiz quadrada desses elementos da diagonal. Então eu posso imaginar que essa matriz aqui, ela está sob a forma, ela é o quadrado de uma matriz mais elementar. Então eu vou dizer que essa matriz HD aqui, essa forma aqui, é justamente como isso aqui, essa matriz aqui. Eu posso sempre pensar que ela é o produto, quer dizer, o quadrado de uma matriz com diagonal positiva, né? Então eu vou dizer que a forma diagonal dessa matriz é o quadrado de uma certa matriz. Então é por isso que eu estou botando esse 2 aqui. Então essa matriz aqui é diagonal positivo e ela é o quadrado de alguma coisa. Então vamos pensar o seguinte, é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é o módulo, que é uma coisa positiva. Então, essa matriz aqui, na verdade eu posso tirar a raiz quadrada dessa matriz, né? Se HD, essa matriz aqui, HD-til, ela está fazendo o papel do módulo de Z, porque é um número positivo, né, que eu posso formar a partir do Z. Aqui eu posso formar uma matriz positiva definida a partir da minha matriz Z. Então vamos dizer que a gente tem escrito a coisa desse modo e tem essa relação. Então, R, H. Então essa matriz aqui, ela é o quadrado dela me dá S. Então eu posso pegar essa matriz e construir essa relação aqui, só para guardar aqui. A matriz diagonal aqui, então, tá? Então a gente pode aqui fazer o seguinte, posso usar aqui para essa matriz H2. Então, quer dizer, essa matriz aqui é o quadrado de uma matriz diagonal positiva. Então, quando eu fizer isso aqui, né, quer dizer, quando eu pegar R, H, fazer o contrário aqui, R W. Se eu inverter essa relação, vou só inverter rapidinho essa relação, fica H ao quadrado é igual a R W, H de ao quadrado é. Então, quer dizer, isso aqui, na verdade, está me dizendo isso aqui. Isso aqui é R W, H de posso escrever aqui H de é. Isso que eu estou escrevendo aqui. Mas, é claro, posso botar aqui R dagger me dá. E aí isso aqui vai me dar a matriz H, essa matriz H. Então essa matriz H aqui é a forma não diagonal dessa matriz que é diagonal e positiva. Então, simplesmente eu estou fazendo isso, estou fazendo essa relação. Então, na verdade, o meu, eu posso escrever essa relação, que é R, H, R dagger, H, na forma diagonal. Ou vice-versa. Posso escrever que H é o R dagger, H positivo definido na forma diagonal e R. Vamos guardar essas relações aqui. Agora, o que acontece aqui, se a gente quiser olhar? Se eu pegar essa relação aqui e inverter, fizer o seguinte, 1 sobre módulo de Z vezes Z, e tirar o módulo disso aqui, claro que o módulo desse número, define esse número W. Claro que esse número W tem módulo igual a 1. Então é claro que Z dividido por módulo de Z tem que ser uma fase. Eu só lembro isso aqui. Se eu pegar um número complexo e dividir pelo seu módulo, eu ganho sempre uma fase. Então no mundo das matrizes, a gente poderia imaginar que se eu pegar essa matriz aqui, H, que é uma matriz positiva, se eu pegar a matriz H menos 1 e multiplicar pelo número complexo, que nesse caso é o meu N, então eu estou só fazendo um paralelo, né? Estou dizendo que N é agora o meu número complexo Z. E que o módulo desse número complexo Z está aqui representado pela matriz H menos 1, que na verdade essa matriz H é a forma não diagonal dessa matriz aqui, que é diagonal positiva. Então a pergunta é, da mesma forma que isso aqui é uma fase, será que isso aqui é uma matriz unitária? Então pergunta. Vamos apagar. Vamos pegar aqui. Então a gente está perguntando o seguinte: H a menos 1 vezes N
A gente está vendo que esse H, no fundo, está fazendo o papel do módulo da matriz M. Então a pergunta, H menos 1M vezes H menos 1M Dagger, pergunta, é igual a identidade? Esse é o teste que eu faria para ver se essa matriz que eu estou formando agora é uma matriz unitária. Então vamos lá, quem é H? Nossa matriz H é essa matriz aqui. Então vamos escrever H menos 1. H menos 1 é R Dagger, que é o inverso do R, a matriz R é unitária. A matriz H detil, quer dizer, a matriz hermitiana na forma diagonal invertida, todos os elementos são diferentes do zero, e o R Dagger a menos 1 é o R. E aqui é a minha matriz M. Agora, quem é o meu H menos 1? M Dagger. Então, isso aqui agora é M Dagger. Isso aqui é o meu H menos 1M. E isso aqui vai ser o meu H menos 1 M Dagger. Então, vai ser M Dagger e H menos 1, que é isso aqui dá. Então, vai ficar aqui R Dagger. Essa matriz aqui, ela é real, então o Dagger dela é ela, e ela é diagonal. Então, o Dagger dela é ela mesma, que ela é real e diagonal. E aqui fica o R. Então, vamos lá. Isso aqui me deu M Dagger. Mas isso aqui me deu R Dagger. Então, R, M Dagger, R Dagger, vai me dar a matriz H, né? Vai me dar aqui essa matriz aqui. Vai me dar a matriz H. Isso aqui é o H2. Isso aqui é a forma diagonal do H2. Vai me dar a matriz HD de U ao quadrado. Então, essas matrizes são todas diagonais, elas comutam, elas cancelam aqui, mas é uma transformação unitária. Então, no final do dia, isso aqui é unitário. Então, a gente consegue mostrar que, de fato, fazendo essas operações, a matriz H menos 1M é uma matriz unitária. Quer dizer, eu fiz no mundo matricial exatamente essa operação aqui. Eu peguei a matriz, dividi pelo seu módulo, ou seja, eu multipliquei essa matriz pelo seu inverso, esse cara que faz o papel do seu módulo, e ganho E1, ganho uma fase, ganho que essa matriz é unitária. Então eu cheguei à conclusão que essa matriz M aqui pode ser escrita como sendo H vezes 1. Então, H é uma matriz unitária, é uma matriz hermitiana, e esse U aqui é uma matriz unitária. Então a gente consegue, tá? Isso é uma coisa simples, né? Que a gente consegue mostrar que essa matriz M, né? Ela pode ser escrita desse modo. Matriz complexa, ela é uma matriz hermitiana vezes uma matriz unitária. Deixa eu só aproveitar assim que eu posso fazer, porque a gente já fez o análogo. Bom, agora vamos ver aqui o seguinte. Quem é a minha matriz H? Minha matriz H é R Dagger, H diagonal, na forma diagonal, R. E essa matriz aqui, então isso aqui é minha matriz H, vezes 1. Estou escrevendo essa relação. Agora eu sei quem é H. H é a forma diagonal dessa matriz, né? R, M, M Dagger. Então tá, eu não fiz nada demais aqui, só substituir quem é. Eu sei a relação entre a minha matriz H, tá? E a matriz que guarda todos os autovalores positivos de M e M Dagger. Mas agora eu posso fazer o seguinte, essa matriz aqui, eu posso pegar essa relação e multiplicar assim. Multiplicar a esquerda por R. Então eu vou ter aqui R vezes a matriz R, que é a minha matriz complexa genérica. E a direita, temos isso aqui. Vou multiplicar aqui por R e multiplicar aqui por R. Aí vai ficar isso aqui. Aí eu vou multiplicar por o Dagger, aí eu fiquei com essa relação aqui, ó. R, M, igual a H diagonal, R, U. Agora multiplica a direita por o Dagger. Então vem o Dagger para cá. E multiplico a direita por R Dagger. Então vem esse R Dagger para cá. Então a gente tem que R, M, o Dagger, R Dagger, é igual a essa matriz
diagonal positiva. Essa matriz aqui é diagonal e totalmente positiva. Bom, vou olhar aqui. Essa matriz é unitária. Essa matriz é unitária. Então, se eu pegar o Dagger, R Dagger, e multiplicar pelo Dagger dela, que vai ser RU, eu ganho identidade. Então, essa matriz é unitária. Essa matriz é unitária, o produto de duas matrizes unitárias é unitário. Então, essa matriz aqui é unitária. Essa matriz aqui também, ela é unitária, que ela é a matriz que diagonaliza H. Então, o que a gente mostrou no final do dia? Que, por duas transformações unitárias distintas, são distintas, eu consigo levar uma matriz complexa, que tenha determinante não zero, a uma forma diagonal positiva. Então, eu estou dizendo o seguinte, que eu pego essa transformação unitária R, eu boto aqui uma transformação unitária, coloco aqui a minha matriz N, coloco aqui uma outra transformação unitária, e ganho aqui uma matriz diagonal positiva. Então é isso que nós chamamos de transformação biunitária. É o conjunto, né, de duas transformações unitárias distintas que, atuando pela esquerda e pela direita de uma matriz complexa qualquer, de determinante não nulo, me gera matrizes, me coloca sob a forma de uma matriz positiva, diagonal e positiva. Então, não basta ser diagonal, porque uma matriz hermitiana pode, por uma transformação única, unitária, ser colocada na forma diagonal, mas os elementos de uma matriz, a diagonal de uma matriz hermitiana, ela é real, não precisa ser positiva. O forte desse teorema é que me diz que por duas transformações unitárias distintas, eu reduzo a minha matriz complexa a uma matriz hermitiana, a uma matriz diagonal positiva. Então, esse que é o chamado, essas são as chamadas são transformações biunitárias. Foi definidas a menos de uma fase. Então, uma matriz unitária ser definida a menos de uma fase não é um problema. Muito bem. Então, vamos trazer essa discussão para cá. Vamos pegar aqui a matriz de massa, que é complexa, dos quartos superiores a B. Vou pegar essa matriz aqui a B. Então, vamos chamar essa matriz aqui de M. Vamos colocar assim, M. A gente já sabe que os índices são... Porque aqui a gente tem o valor esperado no vácuo do Higgs, né, e a matriz YT. Essa matriz aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa matriz aqui, né, e colocar, usar esse teorema aqui. Vou reduzir essa matriz a uma forma, né? E outra coisa, só para lembrar aqui, essa isso, tá, lembrar que essa matriz está colocada assim. A gente tem, vou botar em forma matricial, a gente tem P, esse aqui é o P, né? Então a gente tem P left, vou omitir os índices agora, P left barrado, MP, P right. Essa é a estrutura que a gente tem. Só que eu tinha colocado aqui o V, Y, AB, aqui tinha um A e aqui tinha um B. E agora trouxe essa matriz aqui para dentro, que ficava aqui MAB, o A com A e o B com B. Então eu botei aquele termo de massa em forma matricial, né? A forma matricial, né, do termo de massa. Fica mais fácil assim, que a gente fica omitindo o índice, né? Do setor B. Então,
Então eu posso pensar aqui o seguinte, vamos usar esse teorema agora. Aqui eu tenho TL barrado. Essa matriz aqui eu vou poder colocar aqui, vamos dizer, uma transformação unitária, que eu vou chamar assim de UP dagger. Então essa matriz aqui, ela pode sempre ser diagonalizada por duas transformações unitárias distintas. Então aqui eu vou colocar a matriz de massa P, agora já na forma diagonal. Estou fazendo o inverso, a gente tinha feito isso, né? A matriz, eu tinha colocado assim, tinha uma transformação unitária, sei lá, U1, a matriz M e uma transformação unitária U2, e aqui eu obtinha a matriz na forma diagonal. Agora eu estou fazendo o contrário, estou só invertendo essa relação. Boto esse dagger aqui, boto esse dagger aqui. Então eu estou trazendo a matriz na forma completa e botando ela, escrevendo esse termo em termos da forma diagonal. É isso que eu estou fazendo. Só invertendo, invertendo as duas transformações biunitárias. Então, eu trago essa matriz para cá. Então eu estou dizendo basicamente isso, né? E aqui eu vou botar, aqui é uma outra matriz unitária, que eu vou chamar, não precisa ser a mesma, óbvio, eu vou chamar de uma UP, só que do lado right. E justamente ela vai estar do lado direito. E essa vai estar só uma questão de nome, né? E aqui vai ficar o próprio P right. Então, quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu tinha aqui UP left, MP, UP right dagger, é a minha matriz NP positiva na forma diagonal. Todos os quartos são macios, então é importante que todos eles tenham massa, por isso eu estou trabalhando com a hipótese de que a matriz não tem alto valor zero. Então simplesmente eu estou usando isso, quer dizer, eu peguei essa transformação biunitária, trago a minha matriz para a forma diagonal. E aí o que eu fiz aqui foi o inverso, eu botei o P dagger, a matriz diagonal, e o P right. Muito bem. Agora, então é isso que vai ficar no termo de massa. Lembrando que agora eu tenho esse termo aqui, acompanhado dos termos cinéticos, mas os termos cinéticos são desacoplados. Nós temos P, L barrado, I, gama mi, D mi, PL. E temos P, right barrado, I, gama mi, D mi, P, right. Então, eu posso redefinir esses objetos aqui. Eu posso incorporar essa matriz na definição, né, do meu quadro. Vou pegar esses elementos aqui, posso pegar esse objeto aqui, U, P, essa matriz aqui, U, P, right, essa matriz unitária aqui, atuando nesses campos aqui, que são os campos que representam os quartos right, eu vou redefinir isso aqui como sendo um campo P right, vamos chamar assim, linha. Então eu estou redefinindo o campo, mas só que essa redefinição ela é inconsequente, porque esse mesmo cara vai aparecer aqui e esse mesmo cara vai aparecer aqui. Quer dizer, eu não misturo left com right, então não tem como essas duas matrizes se misturarem no termo cinético. Então se eu redefinir esse objeto aqui, então é isso que eu estou fazendo, eu estou passando aqui dos quarks, que até aqui eram os quarks autoestados de gauge, e essa matriz aqui está me levando para um outro conjunto de quarks que vão ser justamente os autoestados de massa, porque essa matriz agora é diagonal, esses quarks aqui vão ser os quarks P right linha, e esses aqui vão ser os quarks P left linha. Eu vou poder fazer essa definição separadamente também, que essa matriz UPL, atuando nos quartos left, vai me dar a matriz P left. Então eu estou passando, aqui é a mudança de base. Então essas matrizes aqui eu estou passando da base de autoestados de gauge para a base de autoestados de massa. Então, isso que está acontecendo aqui.
Então, esse termo aqui não muda, então vai ficar isso aqui. Esse termo aqui não muda, porque a matriz que vai aparecer aqui é a mesma que aqui, que vai aparecer aqui é a mesma que aqui, e os termos de massa ficam diagonais. Então, isso aqui fica peninha, isso aqui fica peninha. Claro que eu vou ter que agora, esses quartos também apareceram nos acoplamentos de gate, depois eu vou levar isso para lá. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que a gente pôde, então, diagonalizar a matriz de massa, colocá-la de uma forma positiva. Então, a gente foi com os termos canônicos de Dirac. I, gama, mi, d, mi, psi, menos n, psi. Então, a gente consegue, né? Quer dizer, isso aqui é o termo de tipo de Dirac, né? Que é o left barra right, é o termo de massa. Então, eu posso escrever uma equação de Dirac para um quarto P, que vai ser P left mais P right. Então, a parte cinética do parte left, a parte cinética da parte right, e o termo de massa é justamente isso, menos n, p, d, diagonal, p barrado p. E quando a gente abre esse p barrado p, a gente ganha justamente p left barrado p. Então, tudo agora foi com peninha, claro. Então, definiu um novo quarto. Então, a gente passou de uma base de campos para outra base de campos no setor de quartos left. Então, foi uma transformação biunitária que a gente fez aqui. Está claro o conceito? Porque isso aí é bem fora assim, do que a gente vê normalmente nas teorias de campo. A gente sempre trabalha com termos de massa diagonal, mas a teoria retrofraca, como ela é a teoria, né, responsável, quer dizer, como é a interação responsável pela geração de massa, ela vai, né, discutir o que é realmente a massa de uma partícula elementar. É por isso que o LHCb, né, que é essa colaboração, né, a terceira colaboração do LHC, é importante de estudar a origem da massa, porque todos esses mecanismos ligados ao bóson de Higgs, né, a dinâmica que gera a massa, ela vai ser vista nesses, quer dizer, é uma colaboração separada só para estudar a origem da massa, e como a gente vai ver ou no final da aula de hoje, na próxima aula, é a violação do CP. Então, é isso tudo aí que vai estar gerando para nós a violação do CP. Então, o mecanismo de geração de massa para os quartos, ele é automaticamente um mecanismo de geração da violação do CP fraco. CP nas interações. Vou apagar isso aqui. Então, deixa eu só ir coletando esses resultados aqui, para depois a gente pode, que eu possa entender com as conotações. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Então, nós passamos o seguinte, né? Só para colocar aqui. Então, nós temos a transformação unitária P no setor left, atuando nos quartos de carga 2/3, né? Dando, então, os novos quartos. Então, esses aqui são os autoestados de massa. Alguém conhecia esse teorema das matrizes biunitárias? Então, eu também só conheci quando eu estudei no salão, só quando eu estudei teoria eletrofrágica que esse teoreminha apareceu para mim. Eu também não conhecia, nem nos cursos de teoria, nem de curso de teoria de grupo eu conhecia esse teorema, eu conheci só mesmo na hora da teoria eletrofrágica. Ele é bem escondidinho, e ele que deu o prêmio Nobel, o Kobayashi Masaskawa, né? Eles, quando descobriram a violação do CP, eles foram por esse teorema. Mas sempre gosto de brincar com os estudantes. Para que serve a álgebra linear? O cara que sabia a álgebra linear ganhou o prêmio Nobel por causa desse. Esse teorema foi fundamental. Eles entenderam que, claro, no paper dele, no Físico de Geometras dele, né, que deu 72, que deu o prêmio Nobel a eles de 2008, isso aí não está, ninguém vai botar isso no TRN, né, mas isso aí é o bastidor. Isso aí foi o professor Nambu que contou para a gente ontem, que é o orientador deles, né. Nambu foi, eu acho que foi o primeiro a ganhar a medalha de Iraque, a primeira medalha de Iraque que o professor Salam deu, 85, acho que foi Nambu, 85, ou vice-versa, o item primeiro, o Nambu segundo. Mas no ano que o Nambu ganhou lá, ele ainda não tinha ganhado o prêmio Nobel dele foi só de 2008, né, a gente colocou um pouco de bastidores, né, dessa coisa aí, que ele orientava esses caras aí, né, o Kobayashi Masaskawa. Então tá legal. Os autoestados de massa são esses aqui, né? Vamos colocar aqui a questão agora do lado UP right. Então aqui o P right. E aqui o P right. Então, aqui.
Então, na verdade, a gente construiu o nosso quark P, então, o verdadeiro campo dos quarks P é isso aqui, P left, linha, mais o P right, linha, e aí nós vamos ter P, linha barrada, I, gama mi, P mi, P linha, isso left, isso aqui, menos MD, triste, né? Aí, claro, esse termo aqui se abre P left, P right, P left, que é aquele termo lá, e os termos simétricos se mantêm diagonais. Quer dizer, essa redefinição não mexe nos termos, os mantém diagonais, o que é bom, senão a gente está com problema. Muito bem, então a gente já trabalhou o setor left. Eu vou fazer a mesma coisa no setor right. Isso aí, o setor P, né? A gente está fazendo isso aqui. Não, agora no setor M. Trabalhou no setor M, que foi a matriz YP. Setor P a gente fez já, né? Trabalhou, foi isso. Agora, trabalhando no setor M, a gente vai ter a mesma situação. Só que a matriz é diferente, mas é uma matriz também complexa, né? E eu vou colocar ela de forma diagonal para uma transformação biunitária. Aí eu vou pegar o termo de massa previsto, vou fazer a mesma coisa aqui no setor, né? No setor dos M's, né? Eu não vou nem retomar, só indicar aqui, a gente vai fazer isso aqui. Aqui vai aparecer a matriz NN, que a gente está no N right. Está aparecendo essa matriz aqui para nós. Aí a gente, de novo, usa a transformação biunitária, botando uma UNL dagger aqui, uma U right, uma UN right aqui, redefinindo os campos da mesma forma. Vai ficar tudo igual, só aqui trocando P por L. Então a gente pode fazer o seguinte. Então a gente vai ter a matriz U no setor dos quartos inferiores, né? Left, aí aqui vamos ter o M left, então isso aqui vai definir para nós os quartos de carga menos 2T, são vão ser os quartos D, S e B, os três quartos inferiores, e aqui os três quartos superiores, o U, o C e o T, né? Tá certo? Aqui o N, só que eu estou omitindo, tá, pessoal, os índices de geração. Então, isso aqui é um A, B, N, D, N', A. Eu estou omitindo os índices, botando tudo em forma matricial para não preciso explicitar os índices. Então, isso aqui são os altos estados de massa. Então, quem está em jogo aqui são os quartos T, U, C e T. E aqui quem está em jogo aqui são os quartos E, S e D. Tá? Muito bem. Bom, aonde é esse? Então a gente já trabalhou os acoplamentos de Yukawa. Os acoplamentos de Yukawa, pelo mecanismo de Higgs, né, saiu a massa. Então, lembrar aí, só estou chamando a atenção de vocês para esse fato, porque semana passada uma pessoa veio discutir comigo, um estudante, e ainda estava, não desse curso não, uma pessoa que já está fazendo tese de outro grupo veio tirar uma dúvida comigo, só chamar a atenção, porque isso é uma dúvida que persiste às vezes mesmo, né? Lembrar que o mecanismo de Higgs, porque muitas vezes no folclore, né, no saber popular, a gente associa muito o mecanismo de Higgs a dar massa para o campo de gauge. Então, só lembrar que o mecanismo de Higgs está dando massa para todo mundo. Na teoria eletrofraca, todo mundo começa sem massa. O campo de Higgs chega, aí sim, ele dá massa para os campos de gauge, mas ele dá massa para os quarks, ele dá massa para os leptons e ele dá massa para ele mesmo. Ele já traz no potencial dele
o termo que é o termo de massa dele, o que é ruim, porque a massa dele, ela cai do céu. A massa dos outros, elas são geradas via acoplamento com Higgs, mas a massa dele cai do céu. Então esse é um problema sério do modelo padrão, não ter uma origem, né? No modelo padrão nós não temos uma origem para a massa do Higgs, só para chamar a atenção. Mas então não é de surpreender, porque o que a gente está fazendo é quebra espontânea de simetria. Quebra espontânea de simetria, ela dá massa para todo mundo, para quarks, leptons e bósons de Higgs, tá? Só para lembrar isso. Muito bem. Então a gente vai agora olhar aonde é que esses acoplamentos aparecem. Então, quer dizer, os campos, nós olhamos isso pelos acoplamentos de Yukawa. Claro que agora eu tenho as interações de Yukawa também, que aí eu vou redefinir, quer dizer, onde tem PL, TR, NL, R, eu vou ter que substituir por esses casos, quer dizer, fazer a transformação inversa. Passa essa matriz para cá, passa essa matriz para cá. Então, aonde tem os U's, né, e os N's, os L's, né, eu vou ter que redefinir os meus quartos. Mas agora, vamos olhar. Quando a gente estava com os termos, né, deixa eu trazer aqui, os termos são autoestados de gauge, e dos quais nós partimos, então nós partimos daqui. Vamos colocar assim, como é que era? Nós tínhamos assim, quark, left, barrado, I, gama mi, demi, setor left. Depois nós tínhamos mais B, right, barrado. Estou falando antes dos acoplamentos de gauge. Então pegamos os lagrangianos livres, né? Depois eu tinha a mesma coisa em right, barrado e. Pode falar. Voltando à expressão da geração de massa dos quarks. Essa massa surge por causa do acoplamento de Yukawa. Isso. Certo. Mas o acoplamento de Yukawa ele não veio